Vamos orar. Pai de amor, bendito seja o Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, por podermos estar juntos aqui mais uma vez, para a glória do teu nome, ó Deus, com o objetivo de meditarmos na tua palavra. Senhor, tem sido maravilhoso esse tempo, gratificante, temos recebido tanto do Senhor e não temos palavras, ó Deus, para agradecer o que o Senhor tem feito. Nesta noite te pedimos que mais uma vez o Senhor venha nessa reunião, o Senhor participe conosco dessa reunião, que o Senhor nos ministre, Pai, nos oriente, o Senhor nos conduza no entendimento, na compreensão do texto bíblico. Pai, que o Teu Espírito venha, Senhor, para que o Teu corpo seja edificado à luz das Escrituras. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que o meu espírito, ó Deus, seja guiado pelo Teu Espírito, e aquilo que eu disser nessa noite aqui, enquanto compartilhamos a Tua palavra, seja de fato, Deus, aquilo que sai do Teu coração, sem nenhuma contaminação. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre essa reunião, que tenhamos, ó Deus, ao final dessa reunião, a alegria de termos recebido a nossa porção nesse dia, no nome de Jesus. Obrigado, te louvo, Senhor, por cada irmão que está participando dessa reunião agora, e peço ao Senhor que cada um, de fato, receba a sua porção, receba a sua dose de entendimento a mais. Ó Deus, que cada um receba de uma unção nova nessa noite, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Dani Gomes Vieira, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Nayara Carla, Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Que seja um tempo de muito aprendizado para vocês também hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje começaremos Romanos capítulo 6 e eu quero lembrar aos irmãos, que Paulo terminou o capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é muito maior do que a ofensa, não é? Como por um homem entrou o pecado, também por um homem entrou a redenção, a graça de Deus. E a graça é muito maior que a ofensa. Amém? E aí ele começa o capítulo 6 dizendo: o que diremos, pois? Já que essa graça é tão maravilhosa, já que essa graça alcança um número tão grande de pessoas, já que essa graça é tão maior que a ofensa, que diremos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha que coisa. Parece um jogo, de palavras, mas não é. Paulo está dizendo alguns minutos antes: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós devemos permanecer no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum, ele mesmo responde. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, pecado não tem mais a ver conosco. Pecado é um acidente de percurso quando acontece na vida do crente. Oi, mamãe, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então o pecado não tem mais a ver conosco. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então ele traz aqui o ato simbólico do batismo, e ele demonstra o que esse ato representa, e ele traz aqui para nós essa clareza que nós, que fomos batizados, morremos para o mundo. Assim como Cristo morreu uma vez para sempre, não mais. Então, ele está dizendo: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo. Esse é o sinal da nossa aliança. Lembrando que Paulo tem tratado muito a respeito de circuncisão e incircuncisão. E ele tem dito que
a incircuncisão ou a circuncisão não é nada. O que tem valor é a fé, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Agora ele está dizendo que a marca que nós trazemos, o sinal que nós trazemos de uma aliança com Cristo é o batismo. E que no batismo fomos sepultados com Cristo. Então, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, irmãos, quem morreu, morreu. Resta-nos agora a ressurreição. Quando nós aceitamos o pacto, essa aliança com Cristo, quando nós recebemos Jesus e passamos a fazer parte dessa aliança com Cristo, agora o mundo não tem significado para nós. Nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós, não é? Então, se nós estamos mortos, resta-nos a ressurreição. Acontece que quando nós fomos mergulhados nas águas do batismo, nós de fato morremos para o mundo. Mas quando nós emergimos das águas do batismo, levantou-se dali uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa nova criatura em Cristo Jesus não vive na prática do pecado. Nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, então também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha isso aqui, vamos entender. O velho homem foi crucificado com Cristo, ok? O velho homem crucificado. Então esse velho homem não existe mais, morreu. E aí ele disse, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então o que é que a redenção faz conosco? Ela nos liberta da escravidão do pecado. Antes você pecava porque era escravo. Você não conseguia viver sem pecar. Hoje, quando você peca, é sinal que você sofreu um acidente. Se antes o pecado trazia para você satisfação, agora o pecado te traz tristeza. É isso que a redenção faz conosco. É isso que a cruz faz com o homem. O velho homem é destruído. E o novo homem não consegue conviver mais com o pecado. Não significa que ele não vá pecar. Vai pecar. Porque nós estamos ainda morando nessa casa temporária, né? E essa casa temporária está sujeita a esse plano terreno. Então, essa casa temporária que é o nosso corpo precisa viver debaixo de muita disciplina. O tempo todo ele tem que ser disciplinado. Como é que nós disciplinamos o nosso corpo? Através das disciplinas espirituais, né? Leitura da palavra, oração, meditação, jejum e adoração. Então nós vamos disciplinar o nosso corpo. O jejum é uma disciplina fantástica, porque o jejum ele diz ao corpo o seguinte: você é tão frágil que não consegue sobreviver se não receber seu alimento. A sua fragilidade está aí. Você não consegue sobreviver se eu não te der alimento. Então, entenda o seguinte, você vai ficar hoje o dia todo sendo disciplinado. A sua vontade vai ser quebrada hoje, durante o dia todo. Porque hoje, durante todo o dia, eu estarei jejuando. O jejum não é instrumento de barganha, não é moeda de troca. O jejum é uma disciplina espiritual. Então, quando você jejuar, não proponha trocas com Deus. Quando você jejuar, proponha-se a aproximar-se do Pai. Amém? Porque o jejum é uma disciplina espiritual. Nós temos que ter isso sempre em mente, irmãos. Há muitas pessoas que fazem trocas com Deus. E algumas trocas por meio do jejum. Eu vou fazer um jejum de 40 dias porque Deus vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Deus não tem compromisso de fazer nada porque você começou a jejuar e decidiu jejuar 40 dias. O jejum é sim uma arma poderosa nas mãos de Deus para a guerra espiritual, né?
é uma arma poderosa, nós não podemos negar, porque ele fortalece o nosso espírito, né? Então, nós devemos jejuar para manter uma disciplina espiritual, para fortalecer o nosso espírito e para enfraquecer a vontade da nossa carne. Amém? Então, repetindo as 5 disciplinas aí a pedido da Joana. A oração, leitura da palavra, meditação, adoração e o jejum. Ok? Oração, leitura da palavra, meditação, adoração e jejum. Amém? Então essas são disciplinas espirituais que nós devemos manter a prática delas. Então, se nós morremos ali, né, na cruz com o Senhor, no batismo nós morremos com Jesus, né? Então, aquele corpo velho, aquele homem velho foi destruído. Agora surge um homem novo, né? Uma nova criatura. Quem morreu está justificado do pecado. Porque quem morreu, morreu pelo batismo, não é? E o batismo, na verdade, não te justifica. O batismo é um ato simbólico da sua aliança com Deus. O que vai nos justificar é a obra completa do Calvário, né? A morte de Jesus, o derramamento do seu sangue e a sua ressurreição ao terceiro dia, não é? Essa obra completa do Calvário é que nos justifica. Nós fomos justificados pela fé na obra feita no Calvário. Amém? Gabriela, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe sua casa, querida, em nome de Jesus, viu? Então, quem morreu ali por meio daquele pacto feito com Cristo está justificado do pecado. Tudo que aconteceu dali para trás está pacificado. Foi a palavra que utilizamos ontem, enquanto meditávamos no capítulo 5, né? Essas questões foram pacificadas, estão resolvidas diante de Deus. Da agora para frente, quando um servo de Deus, um discípulo de Cristo comete pecado, isso é na verdade um acidente na vida dele. Ele não vai mais ficar em busca do pecado, ele não vai andar atrás de pecar. Mas pode ocorrer um acidente. Quando isso acontece, ele não se satisfaz, ele não se alegra. Pelo contrário, ele se entristece. Isso constrange, porque o amor de Deus derramado por nós é tão grandioso que fazer qualquer coisa que desagrade a Deus nos constrange, né? Bom, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Olha só, se você ressuscitou com Cristo, você não pode mais morrer. Uau! Vou te dar 2 segundos para pensar. Como assim não pode mais morrer, pastor? Deu mais de 2 segundos, né? Se você ressuscitou com Cristo, você não pode mais morrer. Você não passará a eternidade afastado de Deus. O Senhor Jesus, que ressuscitou você, salvou você, resgatou você, quer você para Ele para sempre, para sempre. Se você ressuscitou com Cristo, ou seja, quem é a pessoa que ressuscita com Cristo? É aquela pessoa que teve uma experiência com Deus ao ponto de conhecer o plano da salvação eterna de Deus, decidiu-se pela salvação, decidiu-se por Cristo, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pactuou uma aliança com Deus por meio do batismo, né? Confirmou uma aliança com Deus por meio do batismo, e uma vez tendo confirmado essa aliança, sepultou a velha criatura. Se a velha criatura morreu, significa então que ressurgiu uma nova, e ressurge com
Cristo, ressurge em Cristo. E se você ressuscitou com Cristo, se você ressuscitou em Cristo, você não morre mais. Você não poderá passar a eternidade longe de Deus mais. O preço pago por você é definitivo. Você não poderá mais ser comprado de Jesus. Ele não te venderá. Você pertencerá a Ele pela eternidade. Desde o dia que você assumiu o seu compromisso com Ele, você pertence a Ele pela eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se Ele ressuscitou dentre os mortos e não morre, eu também não morro. A morte não tem domínio sobre Ele, não tem mais sobre mim também. Irmãos, a morte para nós, a morte física para nós, é apenas o desligar, de uma tomada para o corpo físico, mas a liberdade do meu corpo espiritual para estar com Cristo. Amém? Então, morte física para nós não representa nada. Ela vai representar para aqueles que ficam uma saudade, uma lembrança, o desejo do reencontro. A morte física representa tudo isso para aqueles que ficam. Mas para nós, para aquele que morre, aquele que dorme no Senhor, a morte é só um desligar de uma tomada, aqui para o corpo físico, mas a abertura de um acesso agora direto, definitivo para com Cristo. Amém? Então, não podemos mais ser separados de Deus. Jesus nos comprou para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Assim também vós, aliás, o versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Você e eu, de uma vez para sempre morremos para o pecado. O pecado não nos interessa. O pecado não nos interessa. Não faz parte do nosso planejamento. Não faz parte dos nossos objetivos. Não está entre as nossas metas. Não está entre os nossos sonhos. Não faz parte mais da nossa vida, não é? O pecado agora na vida do cristão é um acidente. Então, de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Maria, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, estamos estudando Romanos 6. Você é bem-vinda para estar entre nós estudando, amém? Então, olha que lindo isso. Assim também vós, até aqui falou a respeito de Cristo, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Meu Deus, é lindo! Considerai-vos mortos. Então, quando você olhar para você mesmo, olha, quando você se vê no espelho, você pode falar assim: eu estou olhando para alguém que morreu e ressuscitou. Eu estou olhando para alguém que é uma nova criatura. Estou olhando para alguém que até pouco tempo era um pecador, mas agora tudo se fez novo. Estou olhando para alguém que ressuscitou com Cristo. Estou olhando para alguém na vida de quem o pecado não reina mais. Eu não sou mais escravo do pecado. Esse pecado não reina mais no meu corpo. Não é? Eu não obedeço mais às paixões do pecado, eu não ofereço mais os membros do meu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, muito pelo contrário, agora eu ofereço a Deus os membros do meu corpo como ressurreto dentre os mortos. Eu ressurgi, eu ressuscitei dentre os mortos. Os membros do meu corpo agora são instrumentos de justiça. Porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, pois eu não estou debaixo da lei, não há mais quem me acuse, a lei não me acusa mais, ela não está mais me denunciando perante o tribunal de Deus, para dizer a Deus
que eu errei. Pelo contrário, eu estou debaixo da graça que é muito maior que qualquer ofensa. Aleluia! Compreenda isso, irmãos, porque tem uma confusão aqui sobre o versículo 14, sabe? Algumas pessoas pensam que elas não estão debaixo da lei, no sentido de elas não precisarem mais cumprir a lei. Isso não é verdade. É tão simples quanto desenhar o número 0 num papel ou na areia. É muito simples. Por que está escrito aqui, não estamos debaixo da lei? Nós temos que pegar todo o contexto, né, que Paulo está trabalhando aqui. Não dá para pegar só o 14 aqui agora e fazer disso uma doutrina. Isso é distorcer a palavra. O que está acontecendo? Se eu continuo não podendo matar, roubar, se eu continuo tendo que honrar os meus pais para que se prolonguem os dias na face da terra que o Senhor, meu Deus, me deu, se eu continuo tendo que amar ao Senhor com todas as minhas forças, se eu continuo não podendo estabelecer ídolos, não é, diante de mim, se eu continuo não devendo cobiçar o que não é meu, isso tudo são 10 mandamentos, eu estou citando só 10, não é? Há 313 observâncias para nós na palavra de Deus, né? Que estão escritas ali no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Tem tem 313 observâncias, né? Então, dessas 313, aquelas que são rituais relativos à remissão do pecado, nós não temos mais compromisso com elas. Por quê? Porque Jesus veio, se ofereceu, o último sacrifício e definitivo. Então, com relação a isso, não temos mais que observar lei nenhuma. Mas existe uma série de outras leis que permanecem. Então, nós temos que entender isso aqui. Não estais debaixo da lei. Eu não estou sob a acusação da lei, que vivia me denunciando para dizer que eu pequei, que o que eu fiz é errado, aquilo ali é errado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, eu estou debaixo da graça que me habilita a viver de forma agradável a Deus. Essa é a questão do versículo 14. Amém? Então não se engane imaginando que você não está debaixo da lei 100%, né? Tenha esse cuidado, né, de delimitar esse espaço aí, o estar debaixo da lei. Eu não estou debaixo da acusação da lei. A lei não pode mais me acusar de pecado. O velho homem foi sepultado com Cristo no batismo. Nasceu, ressurgiu um novo homem que não é mais escravo do pecado. Então, quando esse novo homem comete pecado, ele sofre um acidente. E esse acidente é tão ruim que traz uma insatisfação grande. E ele se vê no dever de correr para os pés do Pai, arrependido, quebrantado, e clamar ao Pai por perdão. Falar, Pai, perdoa o meu pecado. Eu pequei, eu fiz isso. Nomeia o pecado, confessa diante de Deus, alcança a misericórdia e segue em frente perdoado. Amém? Isso é viver debaixo da graça. Isso é viver debaixo da graça. Compreender que Deus me habilita para viver de forma agradável a Ele. Amém, querido? Isso é não estar debaixo da lei. A lei não pode me aprisionar. Ela não pode me governar, me aprisionar. Acho que a palavra melhor é aprisionar, não é nem governar. A lei não pode me aprisionar mais. Porque quando ela me acusa de pecado, eu faço confissão de pecado com o coração quebrantado, arrependido, contrito. E quando eu nomeio o pecado, identifico o pecado, me arrependo dele com o coração quebrantado, peço a Deus perdão, eu sou purificado da minha iniquidade, do meu pecado, e eu sigo em frente perdoado. Amém? Pode receber isso aí no seu coração com gratidão a Deus, com muita gratidão. Porque essa habilitação que o Senhor nos deu, os nossos irmãos que não conheceram a Cristo, né? Aqueles que morreram sem Cristo, não conheceram essa habilitação. Eles tiveram que ir todas as vezes ao tabernáculo, fazer uma oferta de sacrifício para que o pecado deles fosse coberto. Então, quando Jesus vem, ele tira o pecado do mundo.
Amém? É isso que Ele fez comigo, é isso que Ele fez com você. Ele tirou o nosso pecado. Nós não estamos mais. Isso, obrigado, Kes. Essa palavra foi ótima. Nós não somos mais reféns da lei. Essa palavra foi ótima. Foi melhor do que ficar aprisionado, né? Mas é isso mesmo, não somos mais reféns da lei. Isso mesmo. A graça nos habilita a sair de qualquer situação de cativeiro. Amém? Oi, Clara Índia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De novo ele pega a mesma coisa do início do versículo 1 do capítulo 6. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. A resposta é a mesma. Sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Será que você sabia disso? Você sabia que você se torna escravo daquele a quem você obedece? Então, se você obedece ao pecado, você se torna escravo do pecado. Mas se você, ao contrário disso, não é? Você se torna escravo da obediência, não é? Então você se torna servo da justiça. Amém? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Oi, Patrícia, boa noite, Deus abençoe. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia! Libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aqui há um clamor no coração de Paulo pelos romanos, né? Irmãos, os romanos estavam debaixo de uma cultura promíscua, muito promíscua. Paulo não está falando isso aqui sem nenhuma razão, não. Paulo está aplicando esse ensino a um contexto de promiscuidade, não é? Então é importante a gente entender essas coisas, porque parece que ele está o tempo todo batendo na mesma tecla, falando de pecado. Puxa, mas só pecado, a preocupação do Paulo é com pecado. Não, ele está pregando dentro de um contexto extremamente contaminado com promiscuidade. Então, vamos entender isso. Agora, apliquemos ao nosso contexto, não é? Apliquemos ao nosso contexto. Por quê? Porque também no nosso contexto há muita promiscuidade. E se nós não tivermos cuidado e buscarmos uma vida de santificação, nós vamos nos comprometer, não é? E aí nos tornaremos escravos do pecado. Não é esse o objetivo de Deus para nós, não é esse o nosso próprio objetivo, não é? Nosso objetivo é nos tornarmos servos da justiça. Amém? Então, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amados, que presente é a salvação. E que presente perfeito, que presente completo, não é? É a salvação. Nós experimentamos algo que o mundo não tem a menor condição de conhecer, se não vier rendido a Cristo,
se não vier aos pés de Cristo, não é? O que Paulo fala aqui é uma realidade tão tremenda, né? Quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Havia uma isenção, né, na prática da justiça, porque havia escravidão ao pecado. Naquele tempo, que resultado colhestes? Gente, essa pergunta é tão confrontadora, não é? Essa fala do apóstolo Paulo, quando ele expõe, não é, essa situação, o que foi que você colheu naquele tempo em que você era escravo do pecado? O que você colheu? Né? Algumas pessoas colheram enfermidades, outras pessoas colheram até mutilações, né? Porque viveram uma vida violenta, né? Sofreram em brigas, coisas desse tipo, né? Em acidentes, acelerando seus veículos acima dos níveis, dos limites permitidos de velocidade. Que resultados colhestes? Aí ele fala, somente coisas de que agora vos envergonhais. Lembrando que Paulo prega aos gentios. Ele prega aos gentios. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém? Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa graça maravilhosa, maravilhosa graça, essa habilitação para vivermos de forma agradável a Ele. Que você possa desfrutar disso, irmão. Cada dia com mais convicção, sabe? Cada dia com mais certeza de que o Senhor te deu essa graça. Ele te concedeu essa capacidade de viver de forma agradável a Ele. Você não teve que fazer nada para receber isso. Ele te deu, não é? Agora, tudo que você precisa fazer é viver desfrutando dessa graça de Deus. Amém? Viver de forma agradável a Ele. É tudo que Ele deseja e é tudo que você precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom,